O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias. E depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui de abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem está no fundo, está ouvindo bem? Quem está ouvindo bem, levanta a mão. Tá bom. Que bom saber. Obrigado. Bem, a primeira leitura de hoje. Moisés manda que o sacerdote pegue um cesto, vá diante do altar e recorde tudo que Deus fez com o povo judeu, que foi libertar do Egito. Tudo bem? O que eu quero pegar dessa primeira leitura para nós, gente? Os pregadores de hoje estão tendo um problema sério. Quando vai pregar o querigma, qual que é o querigma? Jesus Cristo, Filho de Deus, que deu a vida para nos salvar. Quando você fala isso para um jovem hoje, ele diz assim: salvar? Salvar de quê, velho? Esse cara tá doido? Que história é essa de salvar? Que doidura é essa? Estou errado? Por que o jovem chega nesse nível de ignorância? Porque nós católicos não fazemos como os judeus. Nós não estamos ensinando os filhos. Não estamos. Precisamos que vocês o tempo inteiro falem que Jesus nos deu a vida desde pequenininho. Deu a vida para nos salvar, que Jesus é o nosso Salvador. Aí você vai falar, aí os filhos vão falar: mas salvar de quê, mamãe? Nós temos um corpo que tem os desejos desordenados, meu filho. A primeira coisa que nós vamos salvar, que Jesus vai salvar, é da escravidão do pecado. Olha para quem não reza como é escravo de alguma coisa. Depois existe o céu, o inferno e o purgatório. Os meninos não gostam de tablet? De celular? Mostra o inferno no YouTube para os meninos. Não, mas é violento.
Para quem que Nossa Senhora de Fátima mostrou o inferno? Os pastorinhos, não foi? Francisco tinha 7 anos. São Francisco, né? Lá de Portugal. Não parava de rezar quando viu o inferno. E olha aqui para onde vão as almas que não se confessa, que não busca Jesus, que não aceita Jesus como Salvador, quem não testemunha os mandamentos. Isso tem que ser feito o tempo inteiro, para quando o jovem crescer, ficar jovem, ele entender o querigma, porque hoje não entende. Simplesmente não entendem nada. Então, essa primeira leitura é um exemplo para nós católicos, de que precisamos urgentemente ensinar a fé aos filhos. Também os catequistas. Nós estamos tentando salvar o máximo a catequese, para ensinar o máximo, porque não se ensina mais nada. Você criou uma ideologia que você não deve ensinar nada. Isso é um absurdo. Os catequizandos terminam sem saber nada. Nós temos que, o mais profundamente possível, ensinar o que é salvar, o que é Jesus, que são os sacramentos, os mandamentos. E depois, os padres devem falar também. Então, a culpa é de todo mundo, da família, dos padres e dos catequistas. Da ignorância que nós temos hoje nos jovens. Não só nos jovens, mas muita gente também, adulto, vem confessar comigo, depois de 5, 10, 20 anos sem confessar, porque não sabia que mais de anos sem confessar é pecado mortal. E se brincar, não sabe o que é o pecado mortal, porque não ensina mais em casa e nem na catequese. Não se fala de pecado mortal. Por isso que nós estamos aqui tentando o máximo possível, né? Graças a Deus, aqui em Paraúna, ainda tem uma luz de ensino na catequese. Tenho certeza que lá, onde eu estava também está, hein? Por quê? Porque nós estamos engajados, sim, para ensinar. Mas só catequista e padre não dá conta. Os pais têm que ensinar também em casa. Vocês têm que ter o catecismo e o CAT, as perguntas e respostas. Ensinem, enquanto o capeta não vai roubar o seu filho no TikTok e em outros lugares. Tá bom? As ideologias. Hoje eu vi uma manifestação feminista no Dia da Mulher, lá na Europa, que dá de náusea, de tanta estupidez. Pelo amor de Deus. Imagina um filho seu ser ludibriado com as ideologias marxistas, essas ideologias comunismo. Tanta gente do Brasil que está aí, nós estamos sofrendo e ainda está defendendo o comunismo. Ainda fala que aborto pode ser feito. Tantas outras coisas, né? Ideologia de gênero. Tem gente que é tão ignorante que acha que ir contra a ideologia de gênero é até preconceito contra o homossexual. Para eu ser homossexual, eu tenho que ser homem e gostar de homem, não é? Se eu não sou nada, eu sou o quê? É ridículo. Tudo ridículo nós estamos vivendo. Então nós precisamos urgentemente ensinar o quanto podemos, para não perder seus filhos. O que nós pudermos fazer na catequese, faremos, certo? O que eu puder falar aqui, e tem preço. Isso que eu estou falando aqui tem preço, tem perseguição. O Frei Gil está sendo perseguido por causa do rosário, não está? Hã? Só de rezar o rosário, e ele nem é muito polêmico, só reza. Já está um monte de gente falando mal. Claro também, gente, venhamos e convenhamos. É excelente o rosário, mas se você deixar de vir a missa, quem pode vir à missa, não tem sim comparação, né? Que você pode vir à missa diária. Ou então, se você não consegue depois fazer adoração, é melhor não. Mas para quem está em locais que não tem como fazer adoração, não tem missa de manhã, ótimo. Ou então, porque trabalha cedo, o rosário de madrugada é excelente. Mas também coloquemos os pesos. Missa, adoração é infinitamente acima. O rosário no Santíssimo ainda mais, né? Mas é uma bênção, tanta gente rezando aí de madrugada. Bem, a segunda leitura, quem não confessa Jesus como seu Salvador, a missão é do batizado. Todo batizado tem que ser missionário. Nós vamos ter a missão aí, que vai chegar aqui na Semana Santa, os missionários, e nós queremos que vocês também dêem os seus nomes na secretaria. Uma coisa que eu estranho aqui, quando eu falo na missa para dar o nome na secretaria, quase ninguém dá o nome, uai.
Vamos mudar isso? Vamos encher a secretaria de nomes? Hã? Nessa quaresma, vamos falar assim, quando o padre falar na missa, eu vou ser o primeiro a dar o nome. Seja para acolher os missionários, seja para ser missionário. Nós precisamos de pessoas também missionárias. Missionárias, batizadas missionárias. Para falar de Jesus. Ou então, não, eu não sei falar. Fala o que Jesus fez na sua vida. Visita a casa, abraça uma pessoa na casa. Dá o seu amor. Faz qualquer coisa. Reza o terço para a pessoa. Qualquer coisa. O importante é você, como batizado, ser missionário. E as tentações de Jesus? Qual foi a primeira tentação? Ele estava com fome, 40 dias. O que o capeta mandou ele fazer? Primeiro, tem capeta? Hã? Tem gente, ideológico, que dá curso de Bíblia, que fala que não, que o demônio, que na verdade não tem demônio. Que na Bíblia, tudo aqueles demoniados são epilépticos. Vocês já ouviram essas coisas doidas? Hã? O Papa Francisco, a primeira coisa que ele falou foi: o capeta existe, gente. Tem que ter. Quem assistiu a Oficina do Diabo aí? Levanta a mão. É um filme que vale a pena. Depois vocês... Brasil Paralelo, mas acho que consegue em outras plataformas. Onde que tinha mais capeta? Hã? Na igreja. Lotava de capeta na igreja. Só, os capetas saíam na que hora? Consagração, não é? O demônio está o tempo inteiro como um leão a rugir, querendo derrubar a gente. Então a tentação da fome, ela simboliza a fraqueza do corpo. Seja comida, gula, seja bebida, álcool, seja jogos, tigrim e outros mais. Vocês estão rindo, mas tal de tigrim, bete aí, é do capeta com todas as letras maiúsculas. Sexo. O corpo, essa fraqueza do corpo com relação sexual, ao prazer, não ao sexo, ao prazer sexual, adultério, fornicação. Então, essa tentação do corpo, como é que Jesus venceu? Com jejum e com a palavra. Palavra para o católico, com letra maiúscula, quem que é? É a Bíblia só? Cristo. Palavra para o católico é Cristo, que tem Eucaristia, adoração, Bíblia, palavra escrita e a palavra da igreja. Então, palavra para o católico. Então, o que combate a primeira tentação do capeta? Jejum, oração com a palavra, contato com a Eucaristia, com os sacramentos, com a Bíblia. Vocês estão lendo a Bíblia todo dia? Pelo menos uns 5 minutinhos. Começa do Novo Testamento. Não deixa a Bíblia parada. Eu não entendo nada. Começa a ler sem entender. Mas vai rezando. Deus vai abrindo sua cabeça. Tudo bem? Qual foi a segunda tentação do demônio? Levou Jesus para o alto e mostrou o quê? Reinos. Poder. Fama. Elogios. Aplausos. Hoje em dia se descobre cada vez mais artistas políticos e milionários que fazem pacto com o demônio para ter fama, poder. E o que isso vai adiantar quando você estiver doente para morrer e quando você estiver no seu julgamento, criaturinha de Deus? Peça renúncia a esse pacto e confesse o mais rápido possível. Esse dinheiro seu não vale nada sem Deus. Daqui a pouco você está doente, como tantos bilionários, que o dinheiro não resolve. Ou um acidentezinho qualquer, cai de bicicleta, já morre, gente. Não vale nada. Por isso que eu falo que eu tenho dó de quem está lá fora, com milhões na conta, e que não vem na missa e não reza. Tem dó. Quem está na rádio aí me ouvindo, você que está na caminhonetona aí, que não vem na missa, você mesmo. Tem dó de você. Sua vida não tem sentido nenhum. Você não garante nada para você, nem para seus filhos, nem para ninguém. Para ninguém. Será que isso é difícil de entender? Que nós não somos nada sem Deus? Nada. Nada. Absolutamente nada. Não tem, assim, é tão óbvio isso. A gente vê o tempo inteiro na televisão, qualquer coisinha cai lá.
De vez em quando aparece para mim um redemoinho lá no mar, lá no Rio São Francisco também. O ator lá foi tomar um banho, ator famoso, a Globo. Estava lá, pulou no Rio São Francisco, morreu. E aí você fica com essa esperança nessa vida, botando a sua confiança toda nela. E depois o julgamento, como é que vai ficar? Como é que fica? Então vamos repensar a vida. É uma vida seca, estéril, sem Deus. Não vale a pena buscar poder deste mundo, e sim ou se dobrar a poderosos, né? Em 2 dias na Síria, não sei se foi ontem e hoje, acho que foi ontem e anteontem, mataram 400 cristãos católicos, com humilhação, fazendo eles ir arrastando e pular numa vala comum. 400 católicos, nós vamos rezar por eles. Aliás, rezar por eles, eles vão interceder por nós, né? Ninguém renuncia à sua fé. Enquanto nós estamos com a fé light, eles estão morrendo. Nunca se matou tanto nos últimos anos cristãos. A Nigéria foram 20 mil cristãos, acho que ano passado. Já é o país com maior índice de matança de... Fora os que matam na China, a gente não vê. Esses países comunistas, que não tem nada a ver contra nós. Ainda tem gente que acha que é cristão e comunista, que é vermelhinho, né? Isso aí, o comunismo é contra o cristianismo. Nós temos que, o mais rápido possível, entender isso. Os países comunistas perseguem os cristãos. Outra coisa, o poder em si não te dá segurança. Quem te dá segurança? Porque o que adianta empoderar um cara igual eu, que não alcança nem até ali? Continua fraco. O poder que nós temos é o da oração, o terço. Aquela mãe que reza de madrugada pelo filho que usa droga, que reza ali o tempo inteiro. Porque ali ela se une ao poder do Senhor do universo. E ela tem controle do universo na mão. Só quem reza tem poder. Quem não reza não tem poder. Não tem. E qual que é a última tentação de Cristo? E o demônio usa a Bíblia, não é? Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Se até o demônio usa as Escrituras, então a gente tem que tomar cuidado. Nós, católicos, temos que entender que nós somos privilegiados de ter o magistério da igreja, que é o Papa e os bispos, que dizem se o que eu estou falando da Bíblia está certo ou não. Tem gente que pega a Bíblia e fala um monte de asneira. Fala que Jesus não multiplicou os pães, fala que o demônio não existe, fala que o que é importante é a partilha, a teologia da libertação, né? Ensina um monte de coisa errada usando a Bíblia. Nós temos material de catequese que usa... como se catequese fosse Lexio Divina, não é? Lexio Divina é oração, não é catequese, e ainda não é Lexio Divina que está no livro, está uma interpretação de texto, não serve nem para rezar. Manipulam a Bíblia para que ninguém entenda nada, né? Nada. Porque Lexio Divina é uma oração que você lê, medita a palavra para seu crescimento pessoal e espiritual, não é interpretação de texto, e não é catequese, certo? Os protestantes usam a Bíblia para falar que essa imagem é idolatria. Essa imagem não é idolatria. Tanto é que Deus manda fazer estátuas de querubins. Como que essa imagem é idolatria? Então os querubins que adoram a Deus vão substituir Deus. São José que carregou Jesus no colo. Pelo amor de Deus. Então a Bíblia é manipulada o tempo inteiro.
Uma pessoa que na esquina, nasceu ontem, pega uma Bíblia e quer ser lá o líder de um grupo, quem que vai corrigir ele? Nós temos o magistério. E qual que é a tentação? Essa tentação de joga-te, a tentação de uma fé mágica. Essa tentação do demônio é que nós todos queremos uma fé católica mágica, que tudo dá certo, que faz uma magia, eu começo a rezar e as coisas vão tudo bem. Uma fé desencarnada. Aprenda uma coisa, a fé católica, bela, é a fé em que o extraordinário é amar no ordinário. Sabe o que é a coisa mais extraordinária? Uma mãe que acorda de madrugada para dar mamar para o filho, para cuidar da casa, para cuidar da família. O pai de família que vai trabalhar todos os dias pensando em sustentar a família. O almoço em família juntos, rezar o terço juntos. A família que passa por provações, que supera o luto, né? Que está ali sofrendo, unidos. O extraordinário é viver o ordinário com amor. Não é uma fé desencarnada, querer só coisas mágicas, dons do Espírito. Os dons são maravilhosos, mas querer tudo como se fosse fora da encarnação. Nós temos que viver o extraordinário no ordinário, colocando amor. Tudo bem? Estão assustados? Não. Falei alguma coisa de errado? Hã? Não, é tudo óbvio, não é? Por que é tão difícil de entender o que é óbvio? Porque é óbvio. Eu não tenho como provar que eu estou aqui, a não ser que você bata na minha cara aqui, né? Mas é tão óbvio que eu estou aqui. Então, hoje em dia, nós temos que provar que a grama é verde. Né? É tão óbvio, mas é difícil de provar. Bem, nós temos muita coisa ainda. Vocês não estão com pressa, então? Ai, que bom. Hoje vocês chegam